Bom, boa noite. Vamos começar mais um estudo do Evangelho de Mateus, que nós realizamos aqui semanalmente. Um estudo minucioso, estudo detalhado do livro de Mateus. Atualmente nós nos encontramos no capítulo 13, mas abrindo uma nova passagem, né? Essa é uma passagem carregada de elementos simbólicos, muito embora seja uma passagem que não é em torno do discurso de Jesus, né? Muito pouco do discurso, é uma passagem que gira mais em torno de uma movimentação do Cristo, lembrando algo que eu já falei sobre o Evangelho de Mateus muitas vezes, que ele alterna discurso e ação. Jesus ou está discursando ou está agindo, né? Então essa passagem, muito embora ela seja uma passagem em torno da movimentação de Jesus ali na região da Palestina, é uma passagem que traz muitos símbolos, né? E a gente vai ter que ter bastante atenção para não deixar batido nenhum desses símbolos importantes. Hoje, por exemplo, nós vamos abrir com o versículo 53, né? E para poder abrir com o versículo 53, eu vou ter que voltar lá no início daquela sequência discursiva de parábolas, né? Como é que inicia aquela sequência discursiva de parábolas, né? Que primeiro vem a parábola do semeador, do joio e do trigo, do fermento, e aí segue, né? Do tesouro, do campo, da pérola, do peixe e da rede. Então, vem uma série de parábolas. Quando é que elas começam? Quando Jesus vai à praia de Cafarnaum, no lago de Genezaré, né, no mar da Galileia, se senta e começa a contar as parábolas para a multidão que o circundava, que o rodeava. É assim que inicia aquela sequência de parábolas. A gente vê estudando as parábolas. Agora, hoje, no versículo 53, que inaugura essa nova fase do estudo, né? Jesus vai fazer o caminho contrário. Ele vai se retirar dali. Então, o versículo 53 diz o seguinte: sucedeu que, concluindo estas parábolas, Jesus retirou-se dali. Vamos repetir o versículo, que ele é curtinho, mas é gigante. Sucedeu que, concluindo essas parábolas, Jesus retirou-se dali. Mateus 13, 53. Então, depois que Jesus contou aquela série de parábolas, concluiu as parábolas, todas elas auxiliando no processo de compreensão sobre o conceito de reino de Deus, e aí Jesus retira-se dali, né? Eu tive cuidado de olhar a palavra em grego, né? E ela refere-se sim a um deslocamento maior. Não só levantou e foi para dentro de casa, não. Ele retirou-se do local, do lugar. Ele partiu, né? Ele partiu. Nos próximos versículos nós veremos para onde, quem tiver curiosidade de se antecipar, Mateus 13, 53 em diante, né? Mas ele vai partir dali, ele vai embora de Cafarnaum, do local, da cidade, né? E vai para outro local. Nós vamos, então, destacar, colocar em relevo, né, grifar e analisar esse retirou-se dali. Então, quando Jesus nasce, né, com o seu corpo físico, né, na existência, né, que lhe caracteriza com o nome de Jesus, filho de José, os primeiros tempos dele na infância já foi uma espécie de síntese daquilo que Paulo mais tarde usou como referência a si mesmo, né? Ao dizer, eu sou hebreu de hebreus. A palavra hebreu vem do Sumério Antigo. Sumério Antigo é quase que pleonasmo, né? Porque possivelmente a língua mais antiga do mundo, né? Que é o Apiru. Hebreu vem de Apiru. Essas tribos que viviam ali na região da Síria, da Suméria, da Mesopotâmia, né? Elas eram chamadas de Aprius hebreus, né? Então foi um processo de corruptela, de alteração fonética até chegar em hebreus. O que quer dizer Apiru? Peregrino, nômade.
aquele que viaja, que jornadeia. E é basicamente, pelo menos quando a gente fala do hebreu antigo, o hebreu da Antiguidade Oriental, 80% da história desse povo é dentro de uma movimentação geográfica, né? Sai da Mesopotâmia, vai para a Palestina, sai da Palestina, vai para o Egito, sai do Egito, vai para a Mesopotâmia, sai da Mesopotâmia, diáspora, vai para um monte de lugar, mas principalmente para a Síria, sai da Síria, volta para a Palestina, depois diáspora de novo, e aí esse povo sai pelo mundo. Espanha, Portugal, Alemanha, Rússia, Brasil, Argentina, e tem judeus no mundo inteiro, né? Então isso é uma característica, essa movimentação geográfica é uma característica do povo de Israel, né? E Jesus, ele nasce, começa com a gravidez de Maria, né? Ela sai de Nazaré com José, vai para Belém, ele nasce em Belém, sai de Belém, vai para o Egito, sai do Egito, vem para Nazaré, aí ele fica lá em Nazaré até a vida adulta, sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, ali fixa a moradia, mas não para quieto, né? Quando a gente pega a narrativa evangélica, Jesus está o tempo todo em trânsito. E Jesus em Jericó, Jesus em Dalmanuta, Jesus em Betsaida, Jesus em Cafarnaum, em Nazaré, em Jerusalém. Jesus em movimento. Jesus vai para o deserto, Jesus volta do deserto, Jesus no Jordão, Jesus sai do Jordão, vai para Samaria, volta da Samaria, né? Hebreu de hebreus. Ou seja, peregrino entre os peregrinos, né? Viajor entre os viajores. É isso que define. Agora, é claro que isso é um símbolo mais poderoso ainda, que é da própria movimentação do Espírito. Todos nós somos hebreus de hebreus, né? Eu sou hebreu de hebreus. Se a gente imaginar que o corpo é meu tabernáculo, para usar um termo bíblico, minha tenda, ela é tenda. Ela é tenda. Ou seja, não é moradia provisória. É barraca, né? É camping. Então, eu armo a minha tenda ao encarnar e desarmo ao desencarnar e viajo. Outro corpo, possivelmente em outra casa, em outra cidade, talvez, em outro país, quem sabe, em outra família. E depois de um tempo, repito a jornada. Então, toda a experiência do espírito se dá dentro de contextos transitórios. Trânsito. Estamos em trânsito. Em movimento, em viagem. Somos nômades espirituais. Tá claro isso, gente? Então, essa expressão dentro desse versículo curtinho, e Jesus retirou-se dali, é altamente subliminar, é altamente simbólico, é zipado, está contido ali a mensagem de que estamos em trânsito permanente, em movimentação permanente. Não pertencemos a lugar nenhum e, consequentemente, lugar algum nos pertence. Mas não só lugares, porque quando a gente fala de um lugar, tem também a circunstância que ali se dá, e se existe uma circunstância, existe convivência, existem pessoas. A mensagem de Jesus, ao transitar tanto, ao movimentar-se tanto, ao não parar quieto em lugar nenhum, é uma só. Não se apegue nem a lugares, nem a pessoas, nem a circunstâncias. Não se apegue nem a lugares, nem a pessoas, nem a circunstâncias. Jesus deixa o deserto com João Batista, aqueles 40 dias, vai para Jerusalém, lá tem um diálogo com o sacerdote, sai de Jerusalém, segue para Galiléia, e o primeiro lugar para onde ele vai é Nazaré, encontrar com a mãe. Lá ele vai até a sinagoga, na sinagoga ele lê um texto de Isaías, afirma
com convicção, eu sou o Messias que foi prometido, e ali o povo de Nazaré pega ele e leva para um penhasco, um desfiladeiro. Eu tive lá nesse desfiladeiro, não sei se o Éder já teve, né? O Monte do Precipício, né? E queriam tacar Jesus lá de cima. Queriam tacar Jesus lá de cima. Ele, com o olhar, impõe sua autoridade moral, todo mundo vai se afastando. Assim, então aqui eu não sou bem-vindo. Na minha cidade, onde eu cresci, onde todo mundo me conhece desde criança, como o filho do Zé e da Maria, eu não sou bem-vindo? Não tem problema. Ele arruma a trouxinha dele, que devia ser bem pequenininha, porque pessoas, espíritos que têm consciência da transitoriedade das coisas, dos lugares, das circunstâncias, são minimalistas. Ou seja, vivem com o mínimo possível. Porque a qualquer momento elas sabem que podem estar partindo. Ele arruma a trouxinha dele pequenininha e vai para Cafarnaum. Vai morar em Cafarnaum. Olha só. Então, ali a gente já percebe que Jesus não tinha apego ao lugar. Nem a casa onde ele morava com a mãe, nem a oficina onde ele trabalhava no lugar do pai, nem a cidade onde ele cresceu. Não tinha apego. Precisou, ele deixa tudo para trás. Não olha para trás. Não olha para trás. Nazaré não me pertence e eu não pertenço a Nazaré. A oficina não me pertence e eu não pertenço também à oficina. Por isso que eu sou livre. Por isso que eu posso ir largar as ferramentas para os meus irmãos, para os vizinhos. Se quiser entrar, saquear tudo, saqueia também. Se meus irmãos quiserem assumir as oficinas, assumem. Inclusive, antecipar uma coisa, nessa passagem nós vamos estudar, vamos ver até o nome dos irmãos de Jesus, viu? Nessa passagem que nós vamos estudar. E ele vai para Cafarnaum. Apego às circunstâncias? Não tem. Você vê, ele vai fazer o bar mitzvah dele em Jerusalém. Entra no templo, faz o bar mitzvah dele com os doutores de Jerusalém, do Sinédrio. Lá, ó, a primeira comunhão, vamos dizer assim, dos judeus, né? Faz pergunta para os doutores fazem perguntas para ele. Ele sai de lá, os doutores impressionadíssimos. Chama Maria num canto, quem narra é Humberto Campos no livro Boa Nova. Chama Maria no canto e fala assim, esse menino seu é superdotado, hein? Se você deixar ele aqui, nós vamos bancar, vamos dar uma bolsa de estudos e ele vai ser brilhante. Vai ser o maior doutor de Jerusalém. Jesus podia se apegar a essas circunstâncias. Aí Maria vai falar com ele. Filho, eles querem financiar seus estudos. O que ele fala para Maria? Não, mãe. Eu vou continuar trabalhando com meu pai. Eu não quero ser doutor, não. Eu quero aprender a ser carpinteiro com meu pai. E tem gente que se apega à carreira, né? À circunstância do progresso. Apegado a quê, algumas pessoas? À prosperidade. À ideia de progresso, de evoluir na vida, né? De prosperar. É apegado a isso. Jesus não tinha apego com isso. E nem a profissão do pai, porque aí depois ele deixa de ser carpinteiro e vai ser pescador em Cafarnaum. Jesus não monta uma oficina de carpintaria em Cafarnaum. Ele muda de profissão. Ele larga a profissão do pai e vai ser pescador, funcionário de Pedro e André. Jesus era empregado deles. Eles chamavam Jesus de mestre, mas no barco quem mandava era Pedro. Jesus era funcionário. Ele não tinha apego às circunstâncias. E nem a pessoas. Os irmãos, a mãe bate na porta lá da onde ele estava estudando com os companheiros e falam para ele, ó, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele, mãe, irmão, o que é isso? Para mim, todo mundo é minha mãe e todo mundo é meu irmão. Eu não me sinto possuidor dessas pessoas, desses parentes, e nem me sinto possuído por eles. Não existe para Jesus também a posse afetiva. Então, gravem isso, porque é o que vai nortear o nosso estudo de hoje.
apego por lugares, circunstâncias e pessoas. Aquele sujeito que a casa está caindo na cabeça dele, o bombeiro foi lá, condenou o prédio, falou, o senhor precisa sair daí. E o velhinho está lá e fala, não saio daqui, eu nasci nessa casa, eu vou morrer nela. Apego a lugar. Aquele presidente de centro, que é dirigente da casa há 40 anos, porque ele há 40 anos fundou o centro, ou os avós dele fundaram o centro, e ele não larga o osso, não abre para a juventude, não abre espaço para quem quer crescer. Apego à circunstância, ao cargo, ao ato de ser líder, de comandar. Não sabe deixar, né, a moçada chegar no lugar. Não sabe. Apego à circunstância. Aquele marido que a mulher não pode nem na mãe dela, nem na sogra dele, sem que ele saiba onde ela está e ele quer vigiar onde ela está. Apego à pessoa. Ciúme. O ciúme é um apego afetivo. Isso é muito complicado. Isso dificulta as coisas, principalmente na hora do nosso desencarne, porque na hora que você vai desencarnar, você larga tudo. Se não larga, fica aí arrastando corrente. Sabe? Com lençol branco. Assim, fica lá. Assombrando lugares, assombrando circunstâncias e assombrando pessoas. Assombrando no sentido de sombra, jogando escuridão. Então, Jesus podia ficar ali naquela praia de Cafarnaum sendo incensado, né? Incensado, bajulado. Aí o pessoal forma uma fila, né? Para abraçar Jesus. E Jesus lá em Cafarnaum. E aí, um por um, mestre, mas como a sua parábola foi bonita. E Jesus, né? Ele é apegado àquela circunstância, apegado àquele lugar, apegado àquelas pessoas. Acabou de contar a parábola. O que Jesus pega e faz? Levanta e vai embora. Talvez ele tenha feito o que o Chico fazia, tomado um chazinho, dado um abraço um no outro, né? O Chico tomava um chazinho ali, mas levantava e ia embora. Chico tinha apego a Pedro Leopoldo? Não. Retirou-se dali. Veio para Uberaba. Tinha apego a Uberaba? Não tinha. Se precisasse largar Uberaba e ir para outro lugar, ia. Os uberabenses acham que ele tinha apego, mas não tinha, não. Tinha apego a casas espíritas? Não. Ele deixa o Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, vai para o Grupo Meimei, ele deixa a Comunhão Espírita Cristã, vai para a Casa Espírita da Prece. Tinha apego às pessoas? Não tinha. A família ficou lá em Pedro Leopoldo. Tinha amor pelas pessoas. Mas quem disse que ter amor é ter apego? Ter consideração é ter apego? Dar atenção é ter apego? Não é. Ele ligava para as irmãs todos os dias. Ele descia até o centro da cidade, aqui em Uberaba. Os uberabenses lembram disso, Éder. Ali na companhia telefônica, ali na praça, né, do Correio, tinha lá os telefones públicos ali. O Chico ia lá com um monte de ficha para ligar para os parentes. Ligava um por um todos os dias. Eu sei disso que o meu pai era porteiro da companhia telefônica, e abria a porta para o Chico entrar. Ficava lá com um saco de ficha, ligando para os familiares. Isso é afeto. Mas a tarefa exigia que ele viesse para Uberaba, ele veio. Sem apego. A centro, sem apego à cidade, sem apego a parente. O nosso único senso de pertencimento é em relação a Deus. Só pertencemos a Deus. Agora, hoje, nós vamos estudar um caso que está no livro 50 anos depois,
sobre um espírito extremamente apegado a lugar, circunstância e pessoa. Quem lê o livro 50 anos depois aí, vai se lembrar então do pai Epifânio. Lembra? O pai Epifânio, que era o líder religioso da comunidade ali em Alexandria, onde a Célia Lúcius, ou o irmão Marinho, passou seus últimos dias, né? Hoje nós vamos estudar o caso do pai Epifânio, que é um caso emblemático, né? De um cristão, líder do movimento cristão da primeira hora, que era extremamente apegado a lugar, circunstâncias e pessoas. E nós vamos ver quais são os danos que um temperamento assim traz para a comunidade. Quais são os prejuízos que uma postura dessa traz para quem está ao redor e principalmente para si mesmo. Não é? Vamos lá então? Bom, lá no livro 50 anos depois, na segunda parte, tem o capítulo 4 de Minturnes até Alexandria. A partir dali, o Epifânio se torna um personagem recorrente, né? Até o final do livro. E aí eu separei alguns trechinhos que ajudam a gente a entender como é que ele convivia com os outros, conduzido por esse apego. Como é que esse apego ditava o ritmo, ditava o rumo das convivências dentro da comunidade de Alexandria. Nós vamos começar com uma fala do próprio irmão Marinho, conversando com a Célia Lúcius, né? Então, o irmão Marinho, ele a princípio, ele acolhe como pai afetivo a Célia Lúcius. Ela estava perdida no mundo. Eu não vou dar muito detalhe, não, que é para deixar quem não leu bem curioso para pegar o livro e ler, né? Em vez de ficar vendo CPI, vai ler 50 anos depois, né? E aí, pega o irmão Marinho pega a Célia Lúcius, toma ela como filha do coração. Quando ele já está nos estertores, né, ele fala para ela, olha, eu vou te dar uma carta de recomendação, né, vou te encaminhar, e você vai procurar essa comunidade de Alexandria, que eu ajudei a fundar, vai procurar uma pessoa chamada Epifânio, o pai Epifânio, o líder da comunidade, porque lá eu creio que você vai ter um ambiente de silêncio, de meditação que você precisa para refazer a sua vida. Só que é uma comunidade que não aceita mulheres, então você vai ter que assumir uma personalidade masculina. Você pode, inclusive, usar meu nome e se apresentar como um filho meu. E aí que surge, né, essa nova personalidade da Célia Lúcius, que passa a partir de então a se chamar Irmão Marinho. Inclusive, daí vem, né, a história do santo que era homem e mulher ao mesmo tempo, que a gente conhece como Santa Marina, ou São Marinho, ou San Marino, né? Já ouviu falar? San Marino é o irmão Marinho. E a Santa Marinha, ou Santa Marina, que a gente fala, é o próprio irmão Marinho, né? É a Célia, né? Foi canonizado pela igreja e tudo mais. Mas antes dela ir, o irmão Marinho alerta ela sobre a personalidade do pai Epifânio. Então ele diz assim, abre aspas, Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas. Mas tem sido meu amigo e meu irmão por largos anos, durante os quais as mesmas aspirações nos uniram nessa vida. Às vezes, costuma ser ríspido nas suas decisões, caracterizando tendências para o sacerdócio organizado, que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças, para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor. Então, vamos lá com calma. Primeiro, o irmão Marinho e o pai Epifânio, né, que tinha outro nome, sempre me esqueço o nome dele, agora mesmo aparece aí nos trechos que eu separei. Eles tinham se conhecido em Roma, e o pai Epifânio, ele vinha de uma carreira militar.
Ele era um patrício romano de origem dos quartéis, da caserna, né? E aí acontece uma coisa interessante aqui, eu já quero destacar isso, né? Ele vai para a vida religiosa, ele se converte ao cristianismo, né? Se torna cristão, mas sem deixar de ser militar. Estão entendendo? Então, ele sai da caserna, mas a caserna não sai dele. Então, ele se torna reitor, né? Gestor de uma ordem religiosa, de uma comunidade religiosa, mas com os hábitos, os cacuetes psicológicos, os costumes, a maneira de ser e de agir do quartel. Entendeu? Daí, o irmão Marinho está destacando essas características. Olha aqui. Enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas. Né? Então, o conceito de disciplina muito próprio da caserna, eu me lembro que eu estava lendo, olha que curioso, eu estava lendo, eu me lembrei bem dessa passagem, porque eu estava lendo 50 anos depois, quando eu servi o exército. Eu servi o exército. Inclusive, hoje eu vim com verde oliva para lembrar esse tempo em que eu fui um atirador do tiro de guerra, TG 11003, de Uberaba, né? Atirador 20, Elias, né? Se tiver algum companheiro de farda aí se lembrando de mim. Mas eu estava lendo 50 anos depois dessa época. Eu ia para as guardas noturnas, né? E ficava lendo os 50 anos depois. E eu me lembro de perceber isso muito forte, né? Aquela coisa da disciplina, às vezes excessiva, né? Às vezes uma rispidez desnecessária, porque a disciplina não necessariamente precisa vir acompanhada de rispidez, né? Eu me lembro, minha mãe fazia minha marmitinha com comidinha, né? Ela fazia meu lanchinho, e aí um dia eu fui comer minha marmitinha, eu fiquei magoado a peça. O sargento falou assim: atirador, você tá comendo aqui na porta do quartel? Vai lá pro fundo consumir sua ração. Eu fiquei ofendido, você parece que eu sou bicho. Né? Minha mãe fez minha comidinha tão fresquinha, chamando minha comida de ração, poxa. E aí eu fui associando a personalidade do pai Epifânio. Esses traços da convivência militar ali, né? Outro trecho que destaco aqui, ó, ríspido nas suas decisões. Ele tomava a decisão e na hora de apresentar o que tinha decidido era ríspido, né? Tendências para o sacerdócio organizado, porque muito da hierarquia sacerdotal da igreja na Idade Média era pautada na estrutura militar romana. A hierarquia militar romana vai inspirar o sacerdócio católico, a estrutura do sacerdócio católico na Idade Média. Então, aquele excesso de dogmas, né, é alguma coisa que tem muito das normas e regras, das convenções militares, vamos dizer assim, né? Quando passa alguém, você tem que pôr a mão na cabeça. Quando passar na porta da igreja, tem que fazer o sinal do pai, né? Quando um superior chega, você tem que prestar continência. Na igreja, quando o superior chega, você tem que beijar a mão. Então, essas normas, essas regras do militarismo romano penetram os hábitos e costumes de muitos militares romanos que se convertem ao cristianismo e vão fundar ordens religiosas. O pai Epifânio é uma dessas pessoas, né? E aí, o irmão Marinho termina esse parágrafo dizendo alguma coisa muito forte, né? Sobre esse sacerdócio organizado, né? Ou militarizado, né? Ele diz que o cristianismo deve evitar isso com todas as suas forças. A comunidade cristã da Igreja do Caminho em Jerusalém não tinha essas feições militarizadas, né, de caserna, de quartel, não tinha. Os discípulos eram pescadores, não soldados, não guerreiros. Jesus, ele era um anjo de luz, um anjo de última hierarquia, um Cristo. Ele não era um general, né? Ele não lidava com os discípulos dessa maneira.
Então, o irmão Marinho está dizendo, o cristianismo deve evitar isso demais. Hoje a gente sabe, né, que acabou não conseguindo evitar e essas tendências penetraram, né, as comunidades religiosas no início da Idade Média. E permaneceram nelas por muito tempo. Olha que curioso. Olha, a gente tem que refletir sobre isso. Esses, vamos dizer assim, militares de batina, né, ou militares com títulos sacerdotais da igreja da Idade Média, depois penetram o seio do movimento espírita no século XIX e no século XX. Isso vai explicar o porquê da postura com essas características. Rigoristas, ríspidas, truculentas, autoritárias, despóticas, artificialistas, convencionalistas de muitos dirigentes de casa espírita, de federativas, de trabalhos espíritas. Entenderam? São antigos militares romanos, antigos militares gregos, aquele regime espartano, né, dos quartéis do Mediterrâneo Ocidental, que penetra as comunidades religiosas cristãs europeias a partir de então, e de lá passam para as comunidades protestantes, com a reforma protestante, e por último migram para as comunidades espíritas do século XX e XXI no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Não é para a gente sair pensando, é o fulano, que eu tenho certeza que vocês fizeram isso, vocês são terríveis, né? É o fulano, eu sabia, ele é o pai Epifânio dos tempos modernos. Não, não é para fazer isso. Se a gente faz isso, a gente está... Isso é uma expressão de descaridade. É para a gente fazer a autocrítica. É para eu, Aloísio, e estudar a personalidade do pai Epifânio, ler 50 anos depois e perguntar para mim mesmo, nas tarefas de responsabilidade que eu tenho no movimento espírita, eu ajo como este homem? Ou, pelo menos, em alguma ocasião, eu já agi assim? Vamos além? Quem se lembra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de uma lição chamada Os Tiranos Domésticos? Lembra dessa mensagem? Quantos e quantos companheiros do movimento espírita, homens ou mulheres, reproduzem na casa espírita uma tirania, uma maneira de conduzir, de liderar, que já aplicam nos seus lares, com seus filhos, com suas esposas. São autoritários, tirânicos. Em casa, com a família. São assim no emprego, no ambiente profissional, porque isso está entranhado na personalidade. Aloísio, o que tem a ver este temperamento que você mencionou, do pai Epifânio, que tem origens militaristas, o que tem a ver isso com o retirou-se dali? Bom, uma das características da campanha militar, da movimentação militar, é ocupar território e depois manter território, né? Roma fez isso, avançou, expandiu, depois vem a Pax Romanos, né? Quando Roma percebe que é perigoso expandir mais, que seria difícil administrar algo maior do que ela já era, né? Ela estabelece fronteira e mantém território, dali não arreda pé. Porque Roma, lê-se, romanos não queriam abrir mão do que tinham. Não queriam bater em retirada, não queriam recuar. Para você manter posição, você tem que ter uma coisa chamada disciplina rígida, rigorista. Notem, não estou falando da disciplina espontânea, estou falando da disciplina rigorista. É aquela história do soldado desertor, que se ele pensa em largar a arma e recuar, o superior dele podia assassiná-lo, executá-lo como desertor. Você abandonou o seu posto. Não pode. Isso é o máximo do apego.
Isso é um reforço ao apego. Eu não posso arredar pé. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Entendeu? Agora imagina o problema que isso cria no ambiente cristão quando Jesus envia os discípulos. Qual que é a voz de comando de Jesus para os discípulos? Ide e pregai. Não é essa a ordem? Aí, por exemplo, o que o Tiago faz em Jerusalém? Para a igreja do caminho? Aqui é minha igreja, aqui é minha cidade, esse é o meu povo, e vai ser assim. E não aceita os gentios aqui, porque eles ameaçam o meu reduto. O pai Epifânio tinha a mesma postura que o Tiago teve lá. E Paulo, que já tinha compreendido que era hebreu de hebreus, falou: Tiago, sai dessa, o cristianismo veio para o mundo. Vamos rodar o mundo. Não vamos nos apegar à Palestina, a Israel, não. Bom, muitos desses espíritos apegados àquele lugar estão hoje bombardeando uns aos outros. Minha mãe, essa semana, né, perguntou para mim, meu filho, você como professor de história, me explica, por que esse pessoal tá jogando bomba uns nos outros lá na Palestina? Eu falei assim, mãe, porque eles gostam demais da Palestina. Mais do que devia. Do mesmo jeito que um palestino e um israelense joga bomba um no outro. Palestino não, né? Hamas. Mesmo jeito que um membro do Hamas joga bomba num membro do exército israelense por causa daquela terra, o companheiro de um centro espírita joga bomba vibratória no outro por causa de um lugar no banco do centro. Sentou no meu lugar. Ele me vê aqui toda quinta-feira, sabe que eu gosto daquele banco, sentou no meu lugar. Chegou aqui ontem, tá no meu lugar. Sabe que na reunião mediúnica essa cadeira é minha. Veio e sentou, quer me desestabilizar, quer me desestruturar. Essa cadeira é minha, todo mundo sabe. Tinha uma companheira lá no Eurípides, depois ela desencarnou, ela deu comunicação disso, acho que até contei para vocês. Ela era invocada com uma faquinha de cortar verdura no refeitório do centro, na sopa, no sopão que fazia. Entendeu, Ed? Aí quando ela chegava e um novato, divertido, tinha pego a faquinha dela, ela ficava emburrada. Depois ela desencarnou, deu comunicação, falou assim, gente, isso me atrapalhou de um tanto. Toda a sopa que eu fiz, que devia ser mérito para mim, eu perdi mérito por causa da faquinha. Sabe? Automatismo, rigor, não é flexível, não sabe se curvar que nem um bambu. Ah, hoje eu trabalho com outra faca, só hoje mesmo, depois com jeitinho, chego mais cedo, pego a minha faquinha, ou então eu compro uma parecida. Não é flexível, é rígido. Sabe? Vamos continuar então com as falas sobre o pai Epifânio? Olha só, o irmão Filipe, que é um dos que recebem a Célia Lúcius na comunidade de Alexandria, né? Ele recebe ela e já dá a dica para ela. Fala, ó, te mandar uma ideia aí sobre o pai Epifânio. Ele diz assim, se trazeis a esta casa uma vocação pura e sincera, acredito que não tereis dificuldades em observar as nossas disciplinas mais rígidas. Contudo, preciso esclarecer-vos que pai Epifânio, como diretor desta instituição, é o espírito mais ríspido e arbitrário que já conheci na minha vida. Meu Deus do céu! O espírito mais ríspido e arbitrário. Árbitro em tudo. Ele decide tudo. Ele julga tudo. Ele bate o martelo em tudo. Meu Deus do céu, a gente não pode viver assim não, gente. Você não pode ser em família assim, não. Você não pode ser assim na casa espírita, não. Você não pode ser assim no ambiente profissional, não. Porque para poder fazer prevalecer o seu veredito, você faz isso com estupidez, rude, grosseiro, com tom de voz áspero, então com palavras que ferem.
que magoou. E isso é sinal de fraqueza. Quem age assim, na verdade, está sempre com medo de perder aquilo que pensa que tem. Que nem um bicho que marca território fazendo xixi. Esse sujeito marca território dando coice. Com a ferradura, assim, ó. Pá! Aqui quem manda sou eu, porque isso é meu. Vai funcionar do jeito que eu acho que tem que funcionar. Hein? Ó, continua o irmão Felipe para Célia, né? Este retiro de oração é fruto de uma experiência que ele começou com o vosso digno pai, no caso do irmão Marinho, há mais de 20 anos. A princípio, tudo ia bem, mas nos últimos anos, o velho Alfídio Prisco é o nome do pai Epifânio. Eles mudavam, era uma tradição na igreja primitiva, né? Mudar o nome, né? Então, o velho Alfídio Prisco vem abusando largamente de sua autoridade, depois da partida do irmão Marinho para a Itália. Daí para cá, pai Epifânio tornou-se despótico e quase cruel. Aos poucos, vai transformando este pouso do Senhor em caserna de disciplina militar, onde ele recebeu a educação dos primeiros anos. Matou a charada, irmão Felipe. Ele recebeu uma educação nos primeiros anos. O Alfídio Prisco, né, o pai Epifânio, ele foi educado em ambiente militar. Rigorista, né? O pai era um superior hierárquico, não era pai, né? Ou seja, ele cresceu com isso de tal maneira, assimilado pela personalidade, que ele não sabia agir de outra maneira. Olha que sofrimento. Ele pertencia àquela circunstância. Lembra que eu falei? Lugares, circunstâncias e pessoas. Aquela circunstância militarista, de caserna, de quartel, de rigor excessivo, aquilo, ele pensava que tinha posse disso, desse temperamento, mas era o contrário. O temperamento havia se apossado dele. Então ele era assim também no ambiente onde não deveria ser assim. Onde ele deveria ser dócil, amável, flexível, paciente, tolerante. E mesmo quando precisasse usar energia, tinha que ser uma energia paternal, não uma energia general, né? Uma energia de comandante militar. Não, paga 10 aí! Tinha esse negócio no quartel, tinha 30 flexões, contando! Isso não funciona no ambiente cristão. Né? Ó, aí o irmão Felipe continua a dizer para ela assim: lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o pai Epifânio manda em nós como um rei. Aquele era o seu reino, o seu feudo. E era um feudo romano. Ali, na comunidade, tinha egípcio, tinha judeus, tinha sírios, tinha babilônios, mas a comunidade tinha que se estruturar à maneira romana. Se cultuava imagens de Jesus e dos apóstolos como os romanos cultuavam Júpiter, Saturno, Marte, os deuses. Por quê? Porque o dono do lugar era de origem étnica latina. Ele era romano. Então todo mundo tem que ser romano como eu. O apego é uma etnia. Isso é nacionalismo. O nacionalismo é uma forma de apego. Olha o nível de apego que ele tinha. Já que ele não podia fundar uma igreja em Roma,
ele fundou Roma na sua igreja. Entendeu? Isso é muito triste. Falta de flexibilização. Não, vamos adaptar. Aqui é uma comunidade onde tem gente de tudo quanto é lugar. Vamos flexibilizar, né? Como é que funciona aqui? Eu fui no Rio Grande do Sul, né? Aí eu fui numa cidade pequenininha, deliciosa, chamada Osório, né, Éder? Aí, lá em Osório, eu comecei a fazer a palestra e percebi que o pessoal chegava no salão com uma cuia e uma térmica. E aí eles assistiam a palestra, olha lá, né, Luci? Aí eles assistiam a palestra tomando chimarrão. Eu achei aquilo curiosíssimo. E passavam para o outro, no meio da palestra, passava a cuia. Você já pensou se o mineiro chegasse e falasse, é o seguinte, guardando o chimarrão aí. Esse centro agora é um centro mineiro. E vai todo mundo tomar um cafezinho com pão de queijo. Pode guardar esse mate aí. Pessoal, por que existe essa coisa do espiritismo gaúcho, o espiritismo carioca, o espiritismo baiano? É gente que quer se apegar até ao seu regionalismo. É o chamado bairrismo, né? Quanto mais miscigenado for o movimento espírita, quanto mais mesclado, quanto mais interregional, né? Quanto mais próximo for o diálogo entre pessoas de várias regiões, de vários países, mais universal vai ser. Mais universal vai ser, mais fraterno vai ser. Esse era o sonho de Jesus. Jesus não queria um cristianismo hebraico. Essa é a grande discussão, para quem não entendeu, Paulo e Estevão, entre Paulo e Tiago. Paulo queria um cristianismo universal. Um cristianismo que fosse tão romano quanto grego quanto egípcio. Tiago queria um cristianismo hebraico. Um cristianismo onde se exigisse a circuncisão. Essa é a discussão entre eles. Porque Tiago, além de apegado à casa do caminho, era apegado à cultura hebraica. Precisou dele sofrer muito na mão dos seus compatriotas para ele perceber que se o cristianismo ficasse restrito a Israel, o cristianismo morreria. Então eu vou dizer aqui para a turma do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que não entendeu o que Humberto de Campos está dizendo naquele livro. Se o espiritismo ficar restrito ao Brasil, o espiritismo vai morrer. A gente precisa confraternizar, se abrir, né? A gente precisa ser, né? Ser universal, ser fraterno, parar com essa bobeira de verde e amarelo, parar com isso. O espiritismo e o cristianismo, logicamente, não tem bandeira, não tem nacionalidade. O cristianismo pertence à humanidade, e a humanidade respira em todas as partes do globo, falando todas as línguas possíveis, né? Por isso que eu sou tão fã do Esperanto. Não chego a ser um esperantismo por limitação intelectual mesmo, mas eu sou tão fã do Esperanto, porque é aquele idioma onde houve um esforço de se misturar todos os idiomas. Aí você não se apega nem à sua língua. A sua língua é de todos. Até chegarmos naquele nível espiritual onde a comunicação é telepática, né? Onde nem idioma não existe mais. Por que que os espíritos superiores não têm mais forma? Eles são focos iluminados. Porque eles se difundem, né? Culturalmente. São difusos. Você não identifica como
um japonês ou como um alemão. Não. São como um sol irradiando. O sol pertence a qual país, gente? A qual país pertence o sol? Uma estrela que brilha com tamanha grandeza aparece em vários pontos do mundo. Um coração que brilhe, brilha para todos. Certo? O pai Epifânio não. Ó, continua agora no finalzinho, ó. O espírito formalista de Epifânio, isso é um comentário do Emmanuel. O espírito formalista de Epifânio buscar adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, das refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito. Então, olha que interessante, né? Um sino, né? Tlim, hora de rezar. Tlim, hora de ler. Tlim, hora de dormir. Tlim, hora de acordar. E na mão de quem que estava o sino? Havia um revezamento. Cada dia o sino estava na mão de um e aí a pessoa decidia conforme a circunstância. Regra rígida, inalterável, indiscutível, não se deliberava, não se abria para discussão, e para que permanecesse assim, porque o Epifânio era apegado às circunstâncias, ele era um maníaco, ele tinha manias, o sino estava sempre nas mãos dele. Era um símbolo do seu autoritarismo, do seu formalismo. Formalismo, forma. Ele decide como vai ser a forma. É um culto à forma, aquilo que é de exterior, de superficial. É assim que vai ser. Há muito tempo atrás, quando eu era jovem, eu fui fazer palestra num centro que tinha sido fundado por um grande espírita. E aí, nesse centro, esse grande espírita, quando visitava as reuniões, sentava numa determinada cadeira. E eu não sabia. Esse companheiro desencarnou e a cadeira estava lá. E me chamaram para fazer palestra nesse centro. Eu era novinho. E aconteceu de eu atrasar. Eu tive um problema lá, saí do serviço, me atrasei. Eu cheguei em cima da hora, sabe? O pessoal já estava lá começando a fazer a prece e o palestrante não chegava. E eu cheguei meio espavorido, como dizem os mineiros, né? Meio espavorido, e procurei um lugar para sentar e achei uma cadeira para sentar. Na hora que eu fui sentar, gente, o presidente do centro me segurou no ar, assim. Não, 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 não. Falei, o que eu fiz de errado, né? Certo? Eu não... Errei de centro. Tô no centro errado, né? Aí eu, o que foi? Esta era a cadeira onde o fulano sentava. Ninguém senta nela. Ah, tá bom, tudo bem. Eu fiz a palestra, me arrumaram em outro lugar, me trouxeram a cadeira, fiz a palestra, e eu fiquei assim, achei curiosíssimo. O centro cheio, lotado, eu fazendo a palestra e a cadeira vazia. Morri de medo de ver o espírito ali sentado, né? Ainda bem que eu não vejo espírito, né? A cadeira vazia. Era uma forma, uma norma rígida da casa. Ninguém senta nessa cadeira porque pertencia ao fulano. Ele sentava ali. Aí você sabe que o tempo, esse feitor de Deus, vem e faz com a cadeira? Fustiga ela, enferruja ela, deteriora ela, até que não sobre mais nenhum grão de pó de cadeira.
Uma das coisas mais legais, assim, quando você viaja para fora do Brasil e vê aquelas ruínas, assim, da antiguidade, é você descobrir que elas estão desmoronando e que viraram pontos turísticos, né? E aí colocam uns grampos. Eu fui em Atenas, eu vi lá no Partenon uns grampos de metal, assim, para segurar o negócio trincado, despedaçando, desmoronando, e o povo segurando. Não, não, não. Eu olhei aqui e falei assim, deixa cair, meu Deus do céu. Isso aí já está aí há 2.500 anos. Para quê? Um pedaço de pedra, deixa cair. Eu contei isso para meus colegas da história. Mas você é um historiador? E vocês acham que vocês vão ficar segurando esses mausoléus lá até quando? Eu não tenho a mínima ilusão de que o Eurípides Barçanufo, que eu cresci nele, nasci, né? Ali eu cresci desde pequeno, que um dia vai acabar. E nas minhas preces, inclusive, eu peço uma coisa para Deus. Próxima encarnação, eu não quero reencarnar no Brasil de novo, espírita de novo, em Uberaba de novo, não. Eu quero reencarnar, sabe? Budista, no Tibete. Ou para aprender algo novo, porque nunca reencarnei lá, ou para levar de volta para lá, onde talvez eu tenha um dia reencarnado, coisas que eu aprendi em outros lugares. Tem espírita que acha que a Terra regenerada é uma Terra brasileira. O planeta Terra, quando virar Brasil, a Terra regenerou. Quando todo mundo no mundo rezar assim, ó, que nem o Chico rezava, pronto, a Terra regenerou. Quando todo mundo, todas as religiões do mundo, transmitirem vibrações medicamentosas assim, pronto, a Terra regenerou. Quem disse que a Terra do futuro é a Terra espírita? Quem disse? Todos os templos religiosos do futuro vão ter uma lâmpadazinha azul ou vermelha. Sabe quem pensava assim? O pai Epifânio. Olha aqui, ó. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. Eu nunca entendi muito bem o que é isso que o movimento espírita chama de pureza doutrinária. O que é isso, pureza doutrinária? Eu conheço pureza de intenções, pureza de pensamento, pureza de sentimento. Isso está lá no Evangelho e está na obra de Kardec. Essa é a regra. Esse é o regulamento. Amai-vos uns aos outros. É a única norma. O resto é improviso. É improviso. A circunstância surge, a necessidade de deliberar sobre a circunstância surge, e você delibera na hora, com base na lei do amor. Então não tem regra, não tem norma, não tem regulamento. Como é que funciona? Na hora. Reúne o grupo. Ó, gente, vamos combinar um negócio? Todo mundo chega às 19 horas para a reunião mediúnica e a gente fecha o cadeado por uma questão de segurança e tudo mais, para a reunião não ser interrompida no meio. Ótimo. O que vocês acham? Beleza. Mas no dia seguinte, um companheiro que tinha no dia anterior deliberado isso, chega às 7h02. Essa circunstância é nova. Surgiu para o dirigente da reunião ali. O rapaz está do lado de lá da grade e você já passou o cadeado. Improvisa.
O cara suadinho. Ô, desculpa, eu vim do serviço. Meu chefe me segurou lá. Cheguei cansado. Nossa, mas tudo bem. Eu venho a semana que vem. Não, não, não. Vem semana que vem. Vem cá, meu amigo. Entra aí, ó. Você veio, se esforçou pra vir. Me dá um abraço aí. Vamos lá, vamos pra dentro. Amorosamente, você quebrou a regra. Porque a regra do dia anterior não é mais importante que a áurea, a magna. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se ele seguisse esse dirigente fictício porque a gente sabe que não existe dirigente assim, né? Se ele seguisse a regra, a que ele era apegado? A regra. Apego à norma. Por que não violá-la? Por que não quebrá-la? Transgredi-la em nome do amor? Dá nome de filme, hein? Transgressão em nome do amor. Um filme bonito esse. Estão vendo? E aí a gente encerra hoje com o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, o capítulo 28, intitulado Em Peregrinação. Se estamos em trânsito, em movimento constante, eu não vou me apegar nem a regras, nem a lugares, nem a circunstâncias, nem a pessoas, porque Deus adora fazer a dança das cadeiras. Quem conhece a dança das cadeiras? Não é? Enquanto o mundo gira, Deus mexe as peças do tabuleiro. Não é? Aí o Emmanuel vai comentar Hebreus, olha, a carta de Paulo é Hebreus, capítulo 13, versículo 14, em que Paulo diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente, não temos aqui centro espírita permanente, não temos aqui parentes permanentes, não temos aqui legislações, regras, estatutos permanentes. Tudo muda. Tudo em peregrinação. Só não muda, só é imutável a lei divina, que determina o amor e a harmonia entre as criaturas. O resto é movimento, é devir. E aí o Emmanuel comenta esse versículo dizendo assim: risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Eita, que o Emmanuel está dizendo, olha, esse apego que os homens têm a lugares, circunstâncias e pessoas é de rir. É cômico. E é, gente. É cômico. O sujeito pega e fala assim, enquanto eu viver, essa impressora vai ficar aqui, ó. Vocês não estão vendo, tem uma impressorinha aqui, ó. Essa impressora vai ficar aí. Aí ele pega e fala assim, depois que eu morrer, vocês fazem o que quiser com ela, mas enquanto eu viver, vai ficar aqui. Ele pensa que quando ele desencarnar, ele não vai continuar pegado à impressora. E que a mudança de lugar da impressora não vai incomodar ele ao ponto de ele se perturbar na vida espiritual. Ele pensa isso. Minha impressorinha, fica aqui onde eu te pus. O Emmanuel está dizendo, isso é de rir. É cômico, é hilário. É tragicômico. E aí ele acrescenta, não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Gente, nada é estático, nada é estagnação, tudo é movimento, a Terra não para de girar. Por que é que os palestinos acharam que Jesus ia ficar preso numa cidade, em Nazaré, ou em Jerusalém, ou em Cafarnaum?
E os espíritos bem-aventurados estão reencarnando em vários lugares, não é só no movimento espírita, não. Porque tudo é movimento, é devir, nascer, crescer, viver, morrer, tornar a nascer, progredir sempre. Movimento. E continua Emmanuel. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinária do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Não devemos fincar raízes. Somos algas marinhas. Como é que é a alga marinha no oceano? Ela se movimenta conforme a força das águas, ela leva para lá, para cá, para a praia, para o fundo, para a superfície. E o movimento que nos move é a vontade de Deus. E eu sempre vou saber qual é a vontade de Deus se eu estiver em sintonia com Ele, não com o lugar, não com as circunstâncias, não com as pessoas. Ó, se não estás cego, pois para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina o tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Você pode tentar estacionar onde quiser, plantar, sabe, os seus cravos, suas estacas, onde quiser. E pode até tentar ali permanecer apegado a tudo que se encontra no lugar, as pessoas, as circunstâncias. Mas um evento, um acontecimento vai te arrebatar dali. A morte. Quanto mais solto, mais desarraizado, mais desapegado eu estiver àquele lugar, àquela circunstância, àquelas pessoas, mais sutil vai ser o movimento da morte comigo. Quase como que me pegar para dançar. Sabe aquele movimento do moço com a moça nos bailes antigos? Hoje não existe mais isso, né? Como é que ele conduzia a moça, o galã? Com sutileza, não é? É assim que a morte vai me levar. Agora, se eu tiver abraçado, apegado, essa é a minha família, é meu povo, é meu centro, é meu emprego, é meu prédio, eu sou o síndico, é minha fazenda, é meu banco. Mais força, mais brusca vai ser a ruptura que a morte vai ter que promover para te desapegar daquilo. Ou seja, o desencarne vai ser sofrido. Malas prontas, sempre. E eu tenho certeza que Jesus tinha a trouxinha dele pronta sempre. Para onde é para eu ir agora? Para Jericó? Vamos para Jericó. Ah, senti, meu coração sentiu Deus dizer assim, ó, você tinha programado de jantar na casa do fulano em Jerusalém, mas não, vai jantar na casa do Zaqueu. Aí Jesus descombina. O que estava combinado, ele descombina, porque Jesus era um bambu flexível, que não quebrava, que não partia, mas estava pronto a se dobrar com as circunstâncias, se necessário. Então, a gente tem que ter esse descompromisso com o mundo para estar suficientemente livre para se comprometer com o espírito, com a vida espiritual, com a vontade de Deus.
né? É por isso que sem apego, sem pudor, sem sofrimento, sem constrangimento, ao terminar a última parábola, Jesus retirou-se dali. Para onde ele foi, a gente vai ver na semana que vem. Tá ok? Abraço para todo mundo.